Amém, meu querido? A gente vai conversar sobre o tema Se Deus Estiver Comigo. Eu acho que essa é uma das maiores certezas que nós devemos ter na nossa vida, certeza de que Deus está do nosso lado. Quer seja nas pequenas coisas ou nas grandes, você precisa ter essa certeza na tua vida, de que Deus está do seu lado. E você precisa entender que Deus deseja também estar ao seu lado. Não é uma moeda de troca, mas é um caminho de mão dupla. Você precisa desejar estar na presença de Deus e você precisa fazer a sua parte para estar e precisa receber de Deus a direção para a sua vida. Uma única sombra de dúvidas nós possamos ter na nossa vida, se Deus está com a gente ou não, já é um sinal de que a gente não pode avançar. Então hoje nós vamos falar sobre decisões, é uma palavra que tem dois objetivos aqui, alinhamento, e toda palavra de alinhamento nós encontramos uma exortação que vem do céu, e é uma palavra de direção para a tua vida. Alinhamento e direção é uma palavra de edificação ao seu coração. Então se por alguma razão temos dúvida de alguma coisa, nós não podemos avançar. Eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite que, por alguma razão, diante de alguma situação que estejam enfrentando, estão com dúvida. E Deus me colocou aqui hoje para dizer para você que você não pode avançar se a dúvida estiver presente. Agora, se você tem do céu o sim e o amém, então siga sem olhar para trás, siga na certeza de que a bênção de Deus ela vai se manifestar sobre você. Tem 3 elementos importantes que nós podemos nos apropriar para ter certeza de que Deus está ao nosso lado. Eu acho que são 3 coisas que não pode faltar na minha vida e nem na sua vida. A primeira delas é a oração, e a oração precisa ser um tempo de falar, mas também um tempo de ouvir. Tem muita gente que fica só com a primeira parte, só sabe falar de Deus, e aí a bênção não é completa, porque nós precisamos entender a importância de ter tempo para ouvir a voz de Deus. Eu arrisco dizer que é exatamente por não ouvirmos a voz de Deus que nós nos frustramos em algumas coisas na nossa vida. A gente só quer falar e aí a gente tem uma impressão, não clareza, mas impressão de que aquilo é bom para nós, e a gente já enfia a cara para fazer aquilo. Isso é errado. Deus quer que você entenda que na sua busca por direção, na sua busca por uma resposta, você precisa apresentá-la de forma clara, de forma transparente, do jeito que ela é, diante de Deus. Mas você precisa ter tempo para ouvir a resposta do Senhor. Deus ele vai responder de 3 formas, a gente sabe muito bem disso. Ele vai dizer o sim e o amém, ele vai dizer não, e ele vai dizer espere. E espere a gente traduz como um silêncio de Deus. Então se você hoje não tem nem o sim e nem o não, você está no tempo de espera. E a espera também é uma resposta. Então se você está esperando por uma resposta de oração, continue orando, continue clamando, continue buscando. Não é para desistir. Se a resposta não veio, não desista de orar. Deus está, quem sabe, hoje testando a sua fé, testando a sua persistência na oração. O Evangelho ele está repleto de momentos em que nós somos levados a entender a importância da persistência da oração. Então observe, há 3 elementos importantes para a gente ter clareza quanto se Deus está do nosso lado ou não. A primeira coisa é a oração. O segundo elemento, ele é muito importante, e o primeiro é vazio sem o segundo. É uma vida de santidade, significa que você precisa se consagrar a Deus. Então quando nós oramos a Deus, nós precisamos pedir que Deus limpe os nossos corações, que Ele nos purifique dos nossos pecados. E por quê? Porque senão a nossa oração não vai nem chegar na presença dEle. Você, quando estiver orando, primeiro momento da sua oração, de busca por uma confirmação de Deus sobre a tua vida, você tem que se santificar. E como é que a gente se santifica? Deus me perdoa dos meus pecados. Agora, não seja subjetivo diante de Deus. Embora Deus saiba tudo o que está aí dentro do teu coração, você precisa ser objetivo e específico também em confessar os seus pecados. E a pergunta é, qual é o seu pecado? Seja de que ordem for. Ah, pai, nessa semana eu falei mal de tal pessoa. Confesse, isso é pecado, isso é errado. Nessa semana eu olhei para uma pessoa com uma intenção impura. Confesse, isso é pecado. Então observe, nós vamos orar buscando a Deus e nós vamos nos envolver num ato de consagração. Isso é vida de santidade. Quando nós buscamos a Deus a partir de uma vida de santidade, nós temos respostas do Senhor. E agora, para fortalecer tudo isso, há um terceiro elemento que eu acho que é indispensável, que você precisa se apropriar dele. Eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite que
são já experimentadas nessa área, mas eu também acredito que há pessoas que estão aqui nessa noite que ainda não deram os primeiros passos sequer nessa área, e eu acredito que existem também pessoas num terceiro nível que não têm nenhuma vontade de se desenvolver nessa área. E eu estou falando do jejum. Se você quer ter respostas mais específicas sobre a tua história, sobre a tua vida, se Deus é com você ou não, você precisa se consagrar a partir do jejum. Então são 3 coisas importantes: a oração, regada de muita santidade, e a consagração a partir do jejum. Por que jejuar? Porque quando nós jejuamos, nós temos uma percepção espiritual mais aguçada das coisas. Você está procurando alguma resposta em alguma área da tua vida? Jejue. Pastor, como eu devo jejuar? Do jeito que Deus vai tocar no teu coração. Consagre um período do dia, ou quem sabe um período de um dia todo, 24 horas de jejum, só tomando água. Se você tem a condição e já foi desafiado a um jejum maior, participe de um jejum maior. 2 dias, quem sabe, só tomando água. Se você conseguir 3, faça isso. Pastor, mas para que isso? Entenda, todas as vezes que nós diminuímos a nossa carne, o nosso espírito é fortalecido. Todas as vezes que nós diminuímos, o Senhor é exaltado. Então eu coloco o jejum como um dos elementos mais importantes para que nós possamos saber se Deus está com a gente ou não. A gente vai conversar sobre isso nessa noite, e eu quero ainda lembrar você de uma coisa: as maiores decisões da vida só trarão os melhores resultados se houver consagração. Você quer uma grande resposta de Deus? Então se consagre à altura e a resposta virá. Apenas para que eu saiba, quantos aqui estão atrás de uma resposta de Deus? Estão procurando uma resposta do Senhor em alguma área da sua vida? Levante as mãos, por favor. São muitas pessoas estão desejosas de uma resposta. Eu estou atrás de algumas respostas, não é só uma não, algumas respostas de Deus. E eu tenho entendido que a partir desse ato de consagração, a minha vida espiritual está mais alinhada com o céu, e a minha percepção espiritual sobre algumas coisas que às vezes eu não estou conseguindo entender muito, vão se tornando claras a partir do jejum. Então eu quero te convidar nessa semana a fazer um jejum pela tua própria vida, por essa resposta que você está pedindo de Deus. Sinta-se desafiado nessa. Pastor, eu não estou acostumado com isso. Começa devagar então, faz um jejum de 6 horas. Da hora que você acordar, não come nada, apenas tome água até o meio-dia. Na hora do meio-dia você vai, se serve, come tranquilamente, come o que é habitual, não come em excesso, porque você ficou sem o café da manhã, mas exercite-se nisso. Se você pode estender até as 18 horas, faça isso. Se você pode fazer isso durante 3 dias, 5 dias, uma semana, faz um jejum pela sua própria vida, de uma semana. Pastor, eu vou consagrar período da manhã, de segunda a segunda-feira. Faz isso. Você vai ver como a sua vida espiritual ela vai ser tocada e transformada. Agora, uma coisa importante: procure ler a palavra, procure orientações bíblicas. Deus vai clareando a partir da leitura da palavra também. O problema, gente, é que a gente está vivendo hoje um momento onde algumas pessoas têm desassociado a vida espiritual delas da leitura da palavra de Deus por conta de tantas coisas que a gente tem na internet. Tem gente que não lê a Bíblia mais, simplesmente fica com as mensagens, né? O pastor mesmo, eu todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem lá a oração da manhã, a gente faz uma meditação, tem um texto da palavra, mas você precisa ler a palavra. Além disso, não é só isso, aquilo ali é 8 minutos, 10 minutos no máximo, uma meditação, uma reflexão. Você precisa se debruçar na leitura da sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, anote, grife textos que lhe chamam a atenção. Eu tenho um hábito, né? Como que eu gosto de ler minha Bíblia? Não é sempre que eu faço dessa forma. Mas eu leio, por exemplo, um capítulo de qualquer livro da Bíblia e eu procuro grifar versículos que me chamam a atenção naquela leitura. Depois, num segundo momento, eu volto à leitura e vou observando aqueles versículos e aquelas verdades e tirando lições para a minha vida. Isso ajuda bastante, principalmente quando estamos passando por momentos de prova, que nós não estamos conseguindo enxergar dificuldades. No dia de hoje, a gente vai olhar para a vida de Caleb, um personagem da Bíblia. São vários textos, é uma mensagem mais expositiva nessa noite, e você precisa ter bastante paciência, e quero te convidar, de fato, a folhear a sua Bíblia. Durante esse percurso nosso nessa noite, nós temos alguns bons minutos pela frente. Eu quero ler vários textos, alguns eu vou apenas narrar, eu vou apenas fazer citação, alguns outros eu vou parafrasear para dar celeridade aqui, porque se eu for ler todos os textos, né, nós vamos ficar
aqui um bom tempo lendo os textos bíblicos. Então a gente vai ler. Nesse momento, quero te convidar a abrir a sua Bíblia num capítulo muito especial. Esse ano ainda eu já fiz uma pregação em cima desse texto. Hoje a gente volta aqui para dar uma esbarrada nele e observar a atitude de Caleb e de Josué. Mas a gente vai falar especificamente da atitude de Caleb hoje, um personagem bíblico, Números capítulo 13. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Números capítulo 13. Amém? Abra aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o terceiro livro do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia. Quero ler na Nova Versão Internacional. E antes de começar a leitura do texto, eu quero fazer uma rápida explanação. Nós temos os filhos de Israel que saem do Egito e agora estão às portas da Terra Prometida. Segundo o relato bíblico, a Terra Prometida era o lugar da promessa e era um lugar que ia trazer grandes benefícios para toda a nação de Israel. Segundo o relato da história bíblica, Moisés ele descreve a Terra Prometida como a terra que mana leite e mel. A prova disso é que quando os espias, que estão descritos aqui nesse texto, eles vão espiar a Terra Prometida durante 40 dias. Depois de espiarem a Terra Prometida, eles trazem os frutos da Terra Prometida. E as Escrituras nos dizem que para que um cacho de uva fosse trazido como amostra do que havia lá do outro lado, precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu fico tentando imaginar a abundância que havia lá do outro lado, um lugar extraordinário. Eu não apenas eu consigo enxergar a abundância de coisas para se comer, de fartura de comida, como eu consigo enxergar a fartura da beleza. Eu fico tentando imaginar os cenários, os lugares, as montanhas, os vales, os rios. A Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel, e vamos dizer assim, a exemplificação, ou o termo leite e mel significa o que é bom, o que é abundante. Quando nós vemos na Bíblia, o mel ele representa o que é a doçura, mas não apenas a doçura, mas a alegria. Se você tiver com a sua boca se sentindo amarga, pega um pouquinho de mel, uma meia colherzinha de café de mel e leva na sua boca. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Leva na boca. Aquilo ali é muito bom. E existem sabores diferentes de mel, né? Você sabe disso, é muito interessante. Cada abelha produz um tipo diferente, é muito gostoso. Então, os irmãos que representam as 12 tribos de Israel vão espiar a Terra Prometida e depois eles voltam. Capítulo 13, verso 25, abra aí e acompanha agora. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cades Barneia, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. Então a comunidade de Israel estava reunida nesse momento, todos os chefes das tribos, todas as principais autoridades, e o povo, eu imagino que estava ali também. O povo estava presente ali. É lógico que nós estamos falando de 600 mil homens, só homens, mais mulheres, crianças, nós estamos falando mais de 1 milhão de pessoas. Como é que a informação chegou lá no final da linha? Eles não tinham naquela época sistema de som. A palavra foi reproduzida, a informação foi chegando. Olha, Deus está falando isso, Deus está dizendo isso a partir da boca dos espias. Então a informação ela foi dada ali às pessoas que estavam mais concentradas, os líderes da nação, aquelas pessoas que eram linha de frente, que eram os guerreiros, os principais, e eles trazem esse relatório. E eles deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Eles constatam essa realidade. Isso está descrito no verso 27. Mas lá no verso 27 ainda, eles dizem, aqui estão alguns frutos dela. Verso 28, mais o povo, olha, todas as vezes que você coloca um mais, um porém, um todavia, alguma coisa tem de errado. E eu quero te convidar hoje, antes de prosseguir aqui na leitura, a excluir dos seus lábios esse porém, esse mais, esse e se, isso não corresponde à fé. E nesse exato momento, a partir dessa pequena palavra, esse mais, o coração do povo já começa a ser transtornado por um espírito de derrota, infelizmente. E pode ser que hoje, nessa noite, existam pessoas que estão aqui, que como a Solange bem disse em algum momento aqui da adoração, estão convencidas de que é assim mesmo. O espírito de derrota. Não, nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos espírito de derrota em nome de Jesus. Nós somos filhos do Senhor, o nosso Deus. Nós sabemos que se caminharmos na humildade, no temor, na santidade, a mão do Senhor vai se estender sobre a nossa vida. Com isso eu não estou aqui dizendo e nem prometendo que você não vai passar por lutas e nem provas. Mas o que eu posso garantidamente afirmar para você é que Deus vai estar do teu lado e Ele vai te dar a vitória, porque Ele é Deus.
A vitória não é dada por você mesmo ou para você mesmo, a vitória é dada pelo Senhor e pelo Senhor, para a glória do Senhor e para que o nosso bem também aconteça. O verso então vai dizer, mais o povo, tira esse mais da sua vida. Tira, exclui da tua vida. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus, e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Observe agora, Caleb entra em cena. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Eu fico tentando imaginar essa cena. O povo está lá agora já com o coração inflamado. Mas lá o negócio é difícil, tem gigante. Olha, de fato nós temos leite e mel, temos coisas boas, mas, porém... E aí o povo começa a ser contagiado por um espírito de derrota, um espírito de, sabe, é assim mesmo. Deus tirou a gente da terra da desgraça, que era o Egito, porque era desgraça, para viver aqui mesmo agora. E o problema é que daqui a pouco eles vão começar a reclamar falando do Egito, do que eles achavam que tinham lá. Eles estavam cativos, presos, e achavam que lá tinham liberdade. Isso vai ficar claro depois na leitura. E aí, nesse momento, então Caleb faz o povo calar. Gente, vamos ficar quieto aí. Para um pouquinho aí. Calma aí, gente. O negócio não é bem assim, não. Então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse, subamos. Diga, subamos. E tomemos posse. Não, você vai falar como filho de Deus agora. Subamos. E tomemos posse. Você tem que tomar posse da sua bênção. Vai ser na unha às vezes, irmão. Você vai ter que lutar, você vai ter que mandar os pessimistas ficar quietinho do teu lado e partir para cima sem medo de ser feliz. A gente vai falar sobre os pessimistas daqui a pouco, os que têm síndrome de gafanhoto. Você vai ver daqui a pouquinho. Então o que ele disse? Olha só, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Agora ele fala isso aqui baseado no quê? No achômetro. Eu senti um friozinho na espinha. Sabe, Moisés, eu acho que Deus está nisso. Acho que Deus está nisso? Não. Deus está nisso. Deus já disse que estaria do lado deles. Deus já disse que iria abençoá-los. Era só para eles entrarem e visualizarem e encherem o coração de esperança e da certeza de que Deus de fato tinha reservado o melhor para eles. Mas teve alguém lá, 10 dos 12, que levantaram questionamentos sobre a vontade de Deus. Então o que a gente aprende com isso? Nem sempre a maioria está com razão. Dentro da sua casa lá, às vezes tem um BO para resolver, a maior parte da turma está pendendo para um lado que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, quem é que vai discernir se o povo que está lá dentro da sua própria casa está certo ou está errado? Aquele que está mais afinado com Deus. Lembra dos 3 elementos lá? Oração, o que mais? Oração, 3 coisinhas básicas. Que é a resposta de Deus. Eu acho, de verdade, que Caleb e Josué estavam num nível mais elevado de espiritualidade diante de Deus, na minha percepção, porque eles ficam com a palavra de Deus e não com as impressões. Enquanto você não parar de ficar impressionado e paralisado com as impressões do que você vai estar vendo, você não vai ter uma vida vitoriosa. Você não tem que caminhar pelo que você está enxergando, você tem que caminhar pela fé, no nome de Jesus. Tem 2 semanas que eu estou falando de esperança, de confiança. Mais uma vez, você está ouvindo palavra de confiança. Pastor, faz 3 semanas que meu coração está sendo pilhado para que eu tenha fé, para que eu tenha confiança, mas eu não estou vendo nada acontecer. Continue crendo. Continue crendo. Continue confiando. Continue derramando seu coração. Continue se santificando. Continue buscando. Mas os homens que tinham ido com eles, no verso 31 disseram, agora eles pedem para o Caleb ficar quieto. É mais ou menos assim, fica quieto agora, Caleb. Deixa a voz da sabedoria falar. Que sabedoria que é essa? Os pessimistas, os negativos. E você tem gente assim do seu lado. Eu sei que tem gente negativa e gente pessimista do seu lado. Olha só. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E olha só, e eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Meu Deus, como é que pode, gente? Eles tinham visto, eles tinham comprovado com os próprios olhos, eles disseram, um pouquinho acima aqui, de fato, a terra mana leite e mel, de fato.
É constatado que mana leite e mel. Mas eles começam agora com um murmurio, começam a espalhar um relatório negativo entre os israelitas. E o povo diz então aqui, e disseram, a terra para a qual fomos em missão e reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, eram gigantes, os Enaquins. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. Agora preste atenção nessa expressão. Diante de quem parecemos gafanhoto, a nós e a ele. É mais ou menos assim. Todos monstros fortes, adestrados para a guerra, e a gente tudo pequeno. Nós vamos chegar lá, nós vamos apanhar, nós vamos ser surrados, nós não vamos conseguir. Esse é o relatório que eles deixaram ali. Bom, quando a gente avança, então, o que nós precisamos entender? Algumas verdades. Se Deus estiver comigo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o relatório dos pessimistas não irá me fazer perder o foco na visão. Amém? Primeira coisa, não vai perder. Se você está com Deus, se você tiver Deus do teu lado, se você permanecer firme na palavra dele, o relatório dos pessimistas não irá te fazer perder o foco na visão. Qual foi a visão? Você concorda que foi uma visão de vitória que Deus tinha dado para Moisés? Uma visão de bênção, uma visão de glória, uma visão de dias melhores, de libertação, de vida abundante. Sim ou não? Você consegue enxergar isso? Amém. Agora observe, o problema é que o relatório desses pessimistas, ele invadiu o coração do povo, ele tomou o coração do povo, assaltou o coração do povo. E aí eu particularmente acho que nós tivemos uma ação espiritual maligna muito forte, atuando, convencendo, levando as pessoas a um sentimento de derrota nesse exato momento. Gente, vamos lá, vamos voltar um pouquinho à história. Quem eram os israelitas? Eram pessoas que tinham visto com os seus próprios olhos grandes sinais miraculosos. Apenas para refrescar a nossa memória, 10 pragas foram lançadas contra o Egito e antes deles atravessarem o grande mar, a Bíblia nos diz que durante a noite havia uma coluna de fogo para mantê-los aquecidos por conta do frio intenso do deserto, e durante o dia havia uma nuvem que cobria a cabeça deles, para que o sol não os matasse. É um milagre, gente. É extraordinário. Nós estamos falando de uma coisa sobrenatural, de uma coisa muito grande. Agora, como se não bastasse tudo isso, os inimigos ao encalço deles, a Bíblia diz que a nuvem sai da frente, vai para trás e impede a visão deles, dos inimigos, dos egípcios, de alcançarem, de verem sequer o povo de Israel. E interessante que Deus aponta para como se fosse um vale. Não havia saída nem para a esquerda nem para a direita. Se eles voltassem, os inimigos estavam em caos. Na frente, o que eles tinham era o mar, geograficamente falando. Quando a gente estuda, a gente descobre isso. Quer dizer, então, que Deus está levando para a morte? Não, Deus sabe o que está fazendo. Hoje, há pessoas que estão aqui e que Deus o está cercando. E a sua única rota é adiante, em nome de Jesus. A única rota é adiante. Você não vai correr para a esquerda, você não vai correr para a direita e você não vai voltar para trás. Você não vai desejar voltar para a terra da escravidão. Mesmo que o seu coração tente de alguma forma te fazer pensar que aquilo foi bom para você, no nome de Jesus, a minha oração é que Deus te impeça. Deus te impeça, em nome de Jesus. A gente não pode voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás. Amém? Então diga assim, eu não vou voltar atrás. Eu não vou para a esquerda e eu não vou para a direita. Eu vou avançar no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós vamos fazer. Então vamos glorificar a Deus, porque... Vamos glorificar. Você vai avançar. Você vai seguir. Aconteça o que acontecer. Você vai avançar, você não vai olhar nem para a esquerda, você vai ficar amedrontado, o tamanho da barreira que vai estar do teu lado, e nem para a direita. E aí, como se não bastasse ainda, olha o tamanho do milagre. Eles chegam na frente do mar. E aí, e agora? O inimigo está atrás. E agora Deus vai agir, e Deus age. E o que eles veem? O mar se abrindo à sua frente. A Bíblia nos diz que formaram como duas grandes muralhas. Deixa eu te falar aqui uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Abra o seu coração, porque eu vou falar agora. Mais uma vez, você vai estar diante de duas grandes muralhas. No meio do seu milagre, no meio do milagre vai ter duas muralhas. No meio do milagre, antes do milagre, duas muralhas. No meio do milagre, duas muralhas. Água à esquerda, água à direita. Ao encalço, os egípcios continuavam e eles atravessam. Segundo o relato da Escritura, e eu creio nisso, e você também crê, a pé seco. Diga, os meus pés passarão a seco. Para a glória do Senhor, seus pés passarão a seco.
E não adianta querer voltar para trás, porque tem que ser muito louco para querer voltar atrás diante de 2 muralhas de água. Aí tem que ser muito xarope mesmo, desculpa. Tem que ser muito doido, né? No meio do milagre, querer voltar para trás, tem que estar meio pancada, não é possível. Você não tem outra alternativa, você precisa avançar. Para onde? Para a terra prometida. Agora, eles atravessam e eles têm essa vitória. E o que acontece com o faraó e os carros de guerra? Todos eles morrem. E o Egito fica às mínguas. Só que agora eles vão espiar a terra prometida, veem que tudo aquilo era de fato como Deus havia prometido, já foram abençoados com grandes milagres e agora estão com dúvida de que Deus estaria ao lado deles. E agora eu quero falar com você que está aqui nessa noite, que depois de ter provado de tantas e tantas e tantas manifestações da graça e da misericórdia de Deus sobre a tua vida, hoje está aqui dentro, se perguntando aonde é que está o meu Deus. Eu quero dizer para você que o seu Deus continua no controle de absolutamente todas as coisas e que Ele está agindo, Ele está agindo. Você só precisa marchar, meu irmão. Então, sabe, levanta do teu lugar, quando você for embora daqui, marchando para a vitória. Sabe, você vai sair daqui assim, ó, marchando para a sua vitória, para viver uma semana extraordinária, para viver uma semana de uma virada. Aconteça o que acontecer, continue marchando. Bom, o que você precisa entender é isso, é que o relatório dos pessimistas não pode fazer perder o foco na visão. Qual é a visão que você tem da sua própria vida? É uma visão de derrota ou é uma visão de vitória? A minha é de vitória. E eu quero que a sua também seja de vitória, em nome de Jesus. Interessante. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. O que nós aprendemos, irmãos? É que caminhar com gente com falta de visão, caminhar com gente com falta de visão do alto atrasa a conquista, entendeu? A conquista de quem foi atrasada? Eu pergunto para vocês. De toda a nação. Por quê? Porque o relatório pessimista, contado pelos 10, inflamou o coração de toda a nação. Mas eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Pode demorar, mas a bênção vai vir. A bênção vai vir sobre a vida de Caleb. Vão se passar 25 anos adiante. E ele vai ser abençoado. Desculpem, mais de 25 anos, muito mais de 25 anos. E ele vai ser abençoado. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, ou você se afasta de gente com falta de visão do alto, ou a falta de visão dessas pessoas atrasarão o melhor de Deus sobre a tua vida. Deu para entender? Se afasta. Tem gente com falta de visão do alto do lado de você, fala assim, dá um tempo aí, dá um tempo. Preciso de me conectar com o céu, não é com a tua voz pessimista, não. Infelizmente não foi o que aconteceu com a nação, porque o coração da nação foi inflamado e repito, acredito que até por influência do diabo. No dia de hoje, faça a oração da coragem, esse é o convite. Deus, afaste pessoas pessimistas e negativas da minha vida. Nós vamos orar por isso daqui a pouquinho. Nós vamos pedir isso para Deus. Estamos juntos? Estamos juntos, gente? Em nome de Jesus? Então, qual que é a oração da coragem? Primeiro elemento da oração da coragem. Deus, afasta pessoas pessimistas e negativas da minha vida. Segundo, Deus me ajude a me afastar dessas pessoas pessimistas e negativas. Até porque tem gente negativa e pessimista que é até gente boa. Sim ou não? Vamos lá. É até gente boa, mas é pessimista e negativa. Então você precisa dar o passo. Olha só, tem gente que Deus tem que afastar e tem gente que você tem que se afastar. Joga tudo no colo de Deus, não, irmão. Ai, Deus, afasta de mim. Não. Tem gente que você vai ter que meter a tesoura, vai ter que cortar o cordãozinho umbilical. Você vai ter que dar um basta. Tem gente que você vai ter que dar um chega para lá. E vou além. Até crente assim, viu? Esse aqui é o povo de Deus. Não estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando de gente que era para caminhar no temor do Senhor. Mas a oração da coragem tem um terceiro elemento. Deus, eu decido vencer e não ficar travado pelos próximos 40 anos da minha vida por conta dos pessimistas e negativos. Irmão, tem muita coisa em risco aí. São 40 anos de deserto, ralando igual doido. Você vai ouvir quem? Você vai ouvir Deus e os otimistas ou você vai ficar dando ouvido para gente xarope, negativa e pessimista ao longo da sua vida? Sabe por que algumas pessoas aqui não têm avançado nas suas vidas? Porque têm dado ouvido para gente desse tipo. No nome de Jesus, peça libertação. Feche os seus olhos um pouquinho, eu vou orar por você e vou orar por mim mesmo nesse momento. Senhor Deus, nós queremos fazer a oração da coragem nesse momento. A oração da coragem me diz que o Senhor
pode afastar de mim os pessimistas e os negativos. Eu peço, afasta da vida dos meus irmãos, afasta da vida deles, afasta das nossas vidas, afasta da história da nossa igreja os pessimistas e os negativos, que eles sejam contagiados, contaminados pelo bem, pela esperança, pelo amor, por crer, por confiar, ó Deus, por uma postura de filho de Deus de verdade. No que depender de nós, Senhor Deus, que já não está mais na sua dependência, mas aquilo que for a nossa parte, nos ajuda a cumprir a nossa parte. Sabe por quê, Senhor? Porque senão nós vamos ficar os próximos 40 anos da nossa vida rodando em volta de si mesmo. Nós vamos ficar, ó Deus querido, sofrendo consequências por termos ouvido pessoas desse tipo. Então nos livra disso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém! Tem que sair daqui hoje orando desse jeito. Afasta de mim gente pessimista, gente negativa, sabe? Gente pessimista, gente negativa joga a gente em depressão. Não é, gente? Vamos lá. Começa a ouvir o cara falando só baboseira na sua orelha, te jogando para baixo. Você não vai conseguir. Você está doido, está pilhadão lá para fazer um negócio novo. Aí o pessimista vem, ele não joga um balde de água gelada na tua cabeça, ele joga um caminhão de gelo na tua cabeça, ele te coloca debaixo de um iceberg, ele vai te esfriar, ele vai te arrebentar. Às vezes, porque ele ainda não teve uma experiência com o sobrenatural de Deus, e às vezes porque ele é usado pelo diabo. Tem gente usada pelo diabo para sabotar os propósitos de Deus na tua vida. Cuidado, em nome de Jesus. Repreenda, peça para Deus livramento. Deus me dá livramento, Senhor Deus. Deus me livra, Senhor Deus, coloca uma barreira em volta da minha vida. Sabe por que você deve orar? Pela sua mente, ore pela sua mente. As setas inflamadas, malignas, elas são lançadas no nosso coração e na nossa mente. Quando nós somos vencidos no campo da mente, o resto é tomado com muita facilidade, inclusive a condição física. Você começa a se sentir mal. Você começa a ter dores no corpo, você começa a se sentir para baixo, você começa a ficar mal. Por conta dos pessimistas e negativos, o povo não entrou na terra prometida, mas a promessa que fora feita a Josué e Caleb, ela foi mantida por um simples fato. E aqui é a grande chave, que você precisa guardar no seu coração. Eles creram e obedeceram. Diga, eu vou crer e eu vou obedecer. Quando a gente acredita e a gente obedece, a vitória vem. Pode demorar um tempo. No caso, eles estavam limitados, mas a promessa continuou valendo para a vida dos dois, e de Moisés e de Arão, que se mantiveram firmes na presença do Senhor. Bem-aventurados os que viram, os que não viram, mas creram. Bem-aventurados são esses. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que pena que o tempo está correndo, porque eu tinha tanta coisa, ainda tem tanta coisa importante para dizer para vocês, mas eu vou precisar de acelerar, e você vai vir junto comigo. Se Deus estiver comigo, eu nunca vou ser enredado pela síndrome de gafanhoto. Com Deus eu tudo posso. Amém? Diga assim, com Deus ao meu lado, eu tudo posso. Agora diga no fundo do seu coração para si mesmo, com Deus ao meu lado eu posso, tudo eu posso. No Senhor eu tudo posso, para o Senhor eu tudo posso. Gente, nós vamos ter que correr um pouco agora. E eu quero que você preste atenção. O que a visão de gafanhoto faz com o homem? Bom, primeiro deixa eu fundamentar, né? Lá no verso 33 diz assim, eles fizeram Caleb ficar quieto agora, os pessimistas, lembra dos pessimistas? Então eles pedem para ele ficar quieto, aí eles dizem assim, nós vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto. Ô gente, o que é um gafanhoto para você? Alguém tem medo de grilo aí? Mais ou menos assim, né? Ver o cantinho do grilo é até gostoso de noite, né? Quando você vai para o mato, né, Juliano? Coisa boa ouvir o cantinho do grilo, né, Lu? Coisa boa, gente. Eu gosto demais do mato. É bom demais aquele barulhinho dos bichinhos cantando à noite. O Renan gosta também, Elaine, né? O pessoal aí. Bom demais, né, Maurício? Aquele barulhinho, né? Principalmente quando tem uma água caindo assim em algum canto, barulhinho de coisa boa, gente. Pensa negócio bom. Quando a gente vai para as Minas Gerais, tem disso. É gostoso, né? Você ouve os grilinhos cantando. Bom demais. Bom, que tamanho que é um gafanhoto? Eu vi outro dia uma espécie de gafanhoto aí africano que estava devastando um lugar lá, um bichão desse tamanho, assim, ó. Pensa no bicho grande, mas mesmo assim é pequeno. Dá um pisão na cabeça dele já era. De ação, gente. Vou ser processado por isso. O pessoal que cuida dos bichinhos aí vão pegar comigo depois, né? Brincadeiras à parte, o que a visão de gafanhoto faz comigo? Eu vou correr um pouco agora, tá? E vou fundamentar com alguns versículos, e a gente vai para o capítulo 13, tá? Você vai apenas acompanhar, por favor, tá? De Números 13. Você vai apenas acompanhar
Eu vou rapidamente citar o texto e a verdade. O que a visão de gafanhoto faz com? Em primeiro lugar, o leva a ter uma visão de derrota. Derrota. E você tem que lançar fora do seu coração essa visão de derrota. Ah, nada dá certo comigo, já tentei fazer aquilo, para com isso, para. Em primeiro lugar, pede direção para Deus. Se Deus está com você, e você já descobriu qual é o caminho, 3 coisas que eu falei que são base importante para a tua vida: oração, santidade e o jejum. Você tem certeza que Deus é com você? Então não deixa ninguém ficar atazanando a tua cabeça com ideia furada. Se Deus diz que está com você, você não tem que dar ouvido, nem que se for para 10 pessoas falando o contrário daquilo que Deus já disse que vai ser. E você vai encontrar situações assim, de gente que na maioria está dizendo que você não deve fazer aquilo, mas você tem paz no coração e sabe que Deus está contigo. Então avança. Preste atenção. Segundo, o que a visão de gafanhoto faz com o homem? Coloque aí para a gente, por favor. O leva a influenciar negativamente as pessoas em sua volta. Foi o que eles fizeram. Gente com visão medíocre vai tentar influenciar os outros com visão medíocre. Gente com visão fatalista, gente que só vê desgraça, vai influenciar o outro com visão de desgraça. Observem, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo da terra. Mas, gente, espera um pouquinho, quem é que disse que a terra era boa? Presta atenção, quem é que disse? Foi Moisés? Foi o Caleb? Foi o Josué? Eles viram, foi Deus que disse: a terra é boa, eu quero que vocês vão para lá, porque eu vou entregar na mão de vocês. Ei, tem coisa que Deus quer entregar na sua mão, no nome de Jesus, irmão. E não tem nada a ver com a questão geográfica, entenda isso. Tem gente que está aqui hoje, nessa noite, dizendo que está aí não é o lugar da oportunidade. Eu quero dizer que quando Deus dá oportunidade, Ele abre portas em lugares que não existem portas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Ah, eu vou mudar daqui, eu vou voltar para São Paulo, eu vou não sei para onde, eu vou para Santos. Você não tem que fazer isso, preste atenção. Você tem que caminhar pela fé, você tem que buscar o Senhor, você tem que se render diante da vontade dEle, e você tem que crer que o lugar onde Deus te plantou é o lugar da tua bênção, em nome de Jesus. Agora atravessa aí, irmão, pega a terra prometida, vai para o peito mesmo. Tem que enfiar o pé no gigante, enfia no nome de Jesus, chega. Pincher, você dá um chega para lá nele, o bicho é bravo, né? Aqueles cachorrinhos pequenininhos, ardidos, né? Não, um negócio doido, né? Uns pequenininhos assim. Ô, bicho, quem tem pincher em casa aí? Dá um sinal. O pessoal fica meio bravo, ninguém tem. É um cachorrinho bravo, né? Você dá um chega para lá nele, principalmente se for o número 1, né? Aquele pequenininho. Você fala: rapaz, sai para lá, seu Zé Ruela. Vai para lá, rapaz. Mas gigante, quem quer enfrentar? Pitbull, aí você já... Opa! Meu irmão, pincher ou pitbull, seja quem for que está no teu caminho, no nome do Senhor dos Exércitos, você tem que vencer. Você tem que vencer. Você não foi chamado para tarefas fáceis. Presta atenção. Você não foi chamado para tarefas fáceis. Sabe por quê? Porque o tamanho da sua bênção é muito grande. Em nome de Jesus. O que a visão de gafanhoto faz com o homem? Leva a influenciar negativamente as pessoas em sua volta. O que essa visão faz? Em terceiro, conduz a criticar. Crítica. Se você for lá para frente agora, no capítulo 14, observe. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor nos está trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Que Egito, meu irmão? Presta atenção! Você não foi criado para essa desgraça. Você foi criado para triunfar ao lado de Jesus. Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer tudo o extraordinário acontecer na tua vida. Não é o Egito não é o teu lugar, o mundo não é o teu lugar. Se divorcie definitivamente do mundo, do mundanismo, das ideias do mundo, das filosofias do mundo, dos ismos do mundo. Você foi chamado para triunfar para a glória do nome do Senhor. Você só vai triunfar, meu irmão, se o mundo estiver cada vez menor dentro de você.
Assim você vai ser vencedor. Mas há uma outra coisa importante, o que a visão de gafanhoto faz com o homem? Conduz a promover rebelião. Gente que está nessa, está em rebelião contra Deus. Presta atenção, versículo 4, lá do capítulo 14 de Números. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe o que eles estão dizendo? Nós não aceitamos a liderança que o Senhor colocou diante de nós. Nós não estamos aceitando Moisés, Arão, Miriam. Nós não aceitamos Josué e nem Caleb. O homem que tem uma síndrome de gafanhoto, ele é rebelde. Ele não aceita ser liderado. Por isso que tem gente que não é abençoado, porque não sabe se submeter à liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Entenda, entenda. Espiritualmente falando, abra os seus olhos, abra o seu coração. Entenda. Então conduz à promoção da rebelião. O que eles estavam fazendo? Querendo promover divisão no povo. Estavam querendo que o povo agora deixasse a liderança de Moisés, abandonasse Moisés. Moisés, queima a cara aí, vai para a terra prometida. Você com essa meia dúzia aí da sua família. Eles estão querendo agora levantar um líder dentre eles, para que eles voltem para a terra do Egito. Misericórdia, diga misericórdia. Visão de gafanhoto, o que ela faz com o homem? Em sexto lugar, eles ignoram veementemente os que os alertam e os incentivam a prosseguir. Olha só, irmãos, mais uma vez agora Deus levanta Josué, o filho de Nun, e o Caleb. Lá no verso 6 do capítulo de número 14 de Números, olha só, verso 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Olha a diferença daqueles homens que temem a Deus. Eles ainda vão se preocupar com aqueles que eles estão vendo que vão quebrar a cara, que vão se arrebentar. Eles ainda... Sabe o que significa isso, rasgar as vestes? É sinônimo de Deus tem misericórdia. Na verdade, eles estão exemplificando o rasgar do coração diante de Deus. Comece a rasgar o seu coração. Isso que você está vivendo vai embora. Rasga, rasga, rasga. Chora diante de Deus. Diga, Senhor, eu não aguento mais. Se está difícil, diga, eu não aguento mais. Você é humano e Deus conhece o seu coração. Mas rasga, rasga, rasga o seu coração diante de Deus. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e nos dará, e dará a nós, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Irmão, para um pouquinho, quem é que te deu palavra de vitória? Foi homem ou foi Deus, irmão? Em nome de Jesus, responde para você, foi o Senhor dos Exércitos? Foi o Senhor dos Exércitos ou foi homens, irmão? Quem que foi? Foi Deus. Foi Deus, amém? Se foi Deus, então gruda na visão, fica firme, não abre mão em nome de Jesus. Não abre mão, segue firme. Segue firme. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se devora o pão. Que visão, que extraordinário, que otimismo, que força. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eles estavam conscientes de que alguns possivelmente morreriam nas batalhas. Alguns morreriam nas batalhas. Possivelmente, alguns das suas famílias, filhos, entes queridos, ficariam no caminho por conta das batalhas. Mas a questão é o comprometimento com a visão da vitória, em nome de Jesus. Observe ainda. E não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos com pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Deu para entender a diferença? Agora, o que alguém sem visão ou com visão de gafanhoto, o que a visão de gafanhoto faz com o homem? Ignorar veementemente os alertas, os que os alertam e os incentivam a prosseguir. Eles ignoram mais essa palavra aqui. Deus deu 2 oportunidades para o arrependimento e as 2 foram negadas pelo povo de Deus nesse momento. O coração da nação já está inflamado. O que a visão de gafanhoto faz? Em penúltimo lugar, acende a ira de Deus. Gente, aí a coisa fica estreita. Porque se a ira de Deus se acender contra a gente, e não ache você que isso não acontece hoje, não. Visão de gafanhoto acende a ira de Deus. Essa visão, sabe? Ai, eu sou coitado. Você não é coitado. Você não é coitado. Eu estou aqui para te dizer isso nessa noite. Você não é um coitadinho. Você é filho de Deus. Você é ungido pelo Espírito Santo de Deus. No dia que você aceitou Jesus, você foi ungido com o Espírito. Você tem o Espírito da vitória dentro de você. Não é o Espírito do mundo, irmãos. É o Espírito de Cristo Jesus que habita em nós. É o Espírito
que se move, que se movia lá no começo, que habita em nós. Lá no versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Gente, que dureza de coração, misericórdia, misericórdia. A comunidade falou em apedrejar aqueles homens de Deus. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, aí a coisa ferveu. Deus apareceu. E vai acontecer assim na tua vida em nome de Jesus. Deus vai aparecer para colocar por terra toda a visão pessimista que está em sua volta. E mesmo que Deus tenha que levar para longe da tua vida os pessimistas de um jeito ou de outro, o nome dele vai ser glorificado. A gente não orou pedindo para Deus afastar os pessimistas da gente? Então você já colocou na mão de Deus, irmão. Fica frio aí, tá? Em nome de Jesus. Fica tranquilo. Deus vai dar um jeito. Agora tem gente que você vai ter que falar, ó, dá licença. Entendeu? Entendeu, irmão? Dá licença. Quero conversar mais com você não, moço. Chega, vamos parar por aqui, tá? E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com pragas e destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. A bênção do Senhor era com Moisés e ponto final. Se Deus tivesse que levantar um outro povo para ser o povo de Moisés, o povo que caminharia com Moisés para dar a terra prometida, Deus faria isso. Isso é sério. Mas a ira de Deus, ela está aguçada. Moisés agora vai interceder pelo povo, nós vamos ver isso do versículo 13 ao 19, não vai dar tempo de eu ler aqui agora. Deus declara a sua bênção sobre a vida de Josué e Caleb, e isso eu preciso ler com vocês. Por quê? Porque eles continuaram crendo. Capítulo ainda que acabei de citar, esse capítulo de número 14 de Números. Agora eu quero ler com vocês aqui. A bênção do Senhor sobre a vida de Josué e Caleb. Verso 20. O Senhor respondeu, eu os perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que vivem na minha glória, que viram a minha glória, e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que tratou com desprezo a haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar. Lá no verso 29 diz, cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, exceto. Se Deus é comigo, a promessa vai se cumprir. Se o Senhor é comigo, a promessa vai se cumprir. Pode até ter alguma dificuldade para a gente chegar ali do outro lado por conta de gente que a gente pode dar ouvido. Então eu te peço, não dê ouvido para gente assim. Pelo amor de Deus. Se liberta, sabe? Se liberta. Um pouquinho mais adiante ainda, lá no verso 34, durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos seus 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas, e toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. E o texto continua. Agora observe, o que a visão de gafanhoto faz com o homem? Por último, os leva a se arrepender tarde demais. Eles se arrependeram, mas foi tarde demais. Não deixe seu coração duro. Arrependa-se hoje. Na primeira oportunidade de arrependimento, arrependa-se. Na primeira oportunidade de arrependimento, arrependa-se. Comece a fazer as coisas certas. Com Deus não se brinca. Versículo 40. Na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Eles até dizem, a gente cometeu pecado, mas arrependimento agora já está tarde. Deus já falou que, já deu a sentença, falou que ninguém mais. Deus não vai ficar falando e desfalando, vai ficar sentenciando e depois, não, com Deus não se brinca. Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo às ordens do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam porque o Senhor não está com vocês.
Agora, quem que era Moisés para eles? Líder espiritual? Uma boa parte ele tinha Moisés como de fato seu líder espiritual. Mais uma vez eles vão desrespeitar, eles vão ir contra a orientação do líder espiritual. E todas as vezes, presta atenção no que eu vou te falar agora, olha para mim por favor, todas as vezes que você for orientado pelo seu líder espiritual e você for numa direção contrária, eu não estou aqui, irmãos, querendo colocar medo nem pressão em ninguém, não é isso? E também acho que nós temos que ter sabedoria ao dar conselhos para as pessoas. Agora, se alguém que é temente a Deus, que busca a Deus, que orienta debaixo da autoridade da palavra de Deus, que procura ter uma vida reta, que procura fazer as coisas certas, se esse alguém não é digno de ser ouvido, de ser respeitado como autoridade espiritual, você vai se arrebentar, irmão, desculpa. E não adianta mudar de igreja. Não adianta, porque tem gente que fala assim, aquele pastor falou não, para mim não gostei, eu vou indo para outra igreja agora. Lá você acha que Deus não está... E se Deus estiver presente lá ele vai te dar uma prensada. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Então é uma questão na igreja. Lembra, não é questão geográfica. Tem a ver com obediência. Obediência. Obedeça a Deus. Você deve obedecer homens e mulheres de Deus que estão com a sua vida no altar do Senhor. Quando que eu não devo obedecer? Quando a pessoa começar a banalizar a palavra, distorcer a palavra e falar besteira a respeito da palavra. Você não tem que ouvir mesmo, nem eu ouviria. Agora, se é uma pessoa reta, correta, temente a Deus, caminha no temor do Senhor, meu irmão, preste atenção, em nome de Jesus. Moisés disse para o povo não ir. O que eles fizeram? Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas, os cananeus, os enfrentarão ali, vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Isso é forte demais. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Nem Deus eles queriam que tivesse na frente. O que era a arca, irmãos? Quem que foi na frente da travessia do mar? Quem que foi na frente? Deus já tinha dado a orientação, tudo. A presença do Senhor não estava com ele. Observe, apesar disso, subiram o alto da região montanhosa, nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam, desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormã. Passaram vergonha. É isso que acontece com quem desobedece, com quem tem visão de gafanhoto. Preste muita atenção agora. Uma das maiores estratégias do inimigo é usar pessoas para nos afastarem dos propósitos de Deus. Essas pessoas têm algumas características. Eu peço que nós estamos em cima do nosso horário, eu vou estender alguns minutinhos essa palavra porque ela é necessária para essa noite. Você está sendo abençoado aí? Então, no nome de Jesus, fica comigo. Mais uns minutinhos apenas. Vamos lá. Quais são as características dessas pessoas que tentam nos afastar da direção de Deus e da voz do Senhor? Primeiro, são pessoas que fazem bom uso das palavras. Tanto é que eles conseguiram contagiar o coração da nação. De lábia. Cuidado com gente de lábia que se aproxima de você. Cuidado. Argumentos fortes a partir da constatação humana. Eles já diminuíram a glória de Deus e eles ficam com o que eles enxergam. E o que eles enxergam não corresponde à vontade de Deus. Então, a segunda característica é que essas pessoas têm argumentos fortes através da constatação da carne, mas não do espírito. Deu para entender? Quando você tem constatação por parte do espírito sobre uma situação, você não deixa se levar pelo que você... Esses homens eram carnais. Uma outra característica, em terceiro lugar, estão sintonizadas com o descomprometimento, como que Deus já disse que vai fazer. Logo, estão descomprometidos com Deus. É gente que, de fato, não está preocupado se Deus vai na frente ou não, porque agora eles vão querer subir na força do braço. O líder fala, não subam. O que eles vão fazer? Rebeldia. Estavam falando em apedrejar Moisés e a liderança. Eles vão enfiar a cara. E o que vai acontecer? Vão ser envergonhados. Por último, eles têm uma visão distorcida de quem são em Deus. Eu pergunto, responda para você mesmo. Deus amava esse povo? Então ele era um povo amado de Deus. Só que eles tinham perdido o senso verdadeiro do amor de Deus sobre a vida dele. Quando a gente perde o senso do amor de Deus pela nossa vida, a gente começa a desprezar as coisas de Deus. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Ei, não deixe o diabo te menosprezar. Tem gente aqui que está com o dedo do diabo em riste no seu rosto, apontando na ponta do seu nariz, dizendo que você é um derrotado. E eu estou aqui para dizer nessa noite que você é um filho de Deus. Você não é derrotado, não, irmão, no nome de Jesus. Não deixe os outros te desprezarem, te compararem
com outras pessoas. Não preocupa não. Você é ungido e capacitado para vencer no Senhor. Amém? No Senhor. Não deixe o seu coração te reduzir a nada. Lembre-se, o coração do homem é enganoso. Terceira verdade da palavra dessa noite, e a gente vai fechando aqui de forma mais objetiva agora. Se Deus estiver comigo, o encorajamento divino não me faltará para enfrentar os gigantes na hora certa. Quando a gente vai lá para Números agora, capítulo 14, lá na frente, outro livro de Josué. No livro de Josué, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. Então agora eles estão 40 anos no deserto, final dos 40 anos. A promessa continua valendo sobre Josué e Caleb ou não? Sim, então agora o cumprimento da promessa. Tardou, infelizmente, mas vai se cumprir. Versículo 6 do capítulo 14 do livro de Josué. Capítulo 14, livro de Josué, a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefuné, lhes disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus. Moisés já tinha morrido, quem estava na frente agora era Josué liderando o povo. Mas você sabe que Deus disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barnea para espionar na terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Então, uma coisa que a gente aprende aqui é que o encorajamento divino não me faltará para enfrentar os gigantes na hora certa. Meu irmão, olha só, a dificuldade continua sendo a mesma, os gigantes continuam habitando lá, eles já podiam ter sido derrotados, mas não falta coragem, não falta encorajamento da parte do Senhor, por mais que a idade tenha passado, a gente ir para cima. Tem gente aqui que está com a idade um pouquinho mais avançada, outros estão ficando, assim como eu, e alguns outros irmãos aqui, nossa cidade está passando, né, Glaucio? Vamos passando, você ainda é nova, mas vai passando a nossa cidade, né, Maurício? É normal. Sol, Lu, Helenice, Mota, todos vocês, a gente vai passando. Mas quando a gente tem promessa de Deus, a gente pode descansar nela. Uma outra lição tão valiosa: se Deus estiver comigo, a minha idade é uma aliada para o que virá. Você que está mais velhinho, diga assim: a minha idade. Não, irmão, você vai falar como um Betel, né? Você vai falar como um ungidão do Senhor aí, no nome de Jesus, tá bom? A minha idade é minha aliada. Amém. Pode dizer um amém sobre isso? Amém. São anos de experiência, irmão. Graças a Deus. A minha idade é uma aliada para o que virá. As minhas experiências me trouxeram até aqui. É hora da vitória. É hora da sua vitória, irmão. É hora da sua vitória. Lá no verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. O camarada está com 85 anos de idade, está querendo botar gigante para correr, irmão. Vai na pernada mesmo. A gente tem que considerar a questão do estilo de vida que aquelas pessoas viviam naquela época, etc, etc. Mas ele está com 85 anos de idade. Moisés morreu com 120. Ele está velhinho. E a idade dele é uma aliada. E a sua idade precisa ser uma aliada sua. As experiências passadas precisam ser aliadas suas. Irmão, esse ano eu vou completar 49 anos. 49, né, Eline? É isso, né, Maurício? A Eline falou que é criança. Não é criança, não. Deu para aprender alguma coisa na vida, viu? E continuo aprendendo. Agora, tem uma escolha que eu fiz um dia, na minha história, de permitir que as lições que se passaram continuem vivas no meu coração. Até porque eu não posso cometer mais os mesmos erros e as mesmas falhas que eu cometia há 5, 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Não me é permitido. O Senhor hoje, Ele quer derramar uma unção de vitória sobre a vida de irmãos e irmãs que aqui estão, e que precisam entender que os anos se passaram, mas ainda há muito de Deus sobre a sua vida. Diga assim, no nome de Jesus: há muito de Deus para a minha vida, e eu não abro mão. Isso é uma decisão sua, amém? Amém? No nome de Jesus. Vamos lá, ainda uma outra lição: se Deus estiver comigo, os campos de batalha me farão bem, e eu
vou me sentir realizado na peleja. Sabe o que ele faz? Ele vai para cima. E ele bota os gigantes para correr. Isso é extraordinário, está do verso 12 ao verso 13, eu não vou ler aqui. E a última lição dessa noite: se Deus estiver comigo, eu desfrutarei do descanso que Ele, só Ele pode me dar. E eu quero o descanso de Deus. E o descanso é na terra prometida. E mana leite e mel. A terra continua manando leite e mel, viu, irmão? Presta atenção. Passou 45 anos aí, mas a terra continua lá esperando. Então, de repente, pode ser que hoje tenha irmãos aqui que se submeteram a processos na vida por conta de terem ouvido a voz dos pessimistas. E eu quero dizer que dá para reverter isso no nome de Jesus. Há um tempo de Deus, mas dá para reverter em nome de Jesus. Amém? Esse descanso é fruto de obediência. Diga, o descanso é fruto de obediência. Quem que permaneceu na obediência? Josué e Caleb ou os outros 10? E uma boa parte da comunidade de Israel? 2. Nem Moisés entra, irmãos, porque ele comete uma gafe lá antes de morrer. Deus fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Deus fala encosta, ele vai lá e soca o cajado na pedra e saiu água, tudo, mas não era para ter batido, né? Era para ter encostado. Deus, ele tratou, né? Mas eu fico tentando me colocar no lugar de Moisés, né? Porque ele tinha falado, já tinha ouvido tanta reclamação, teve uma hora que falou assim, chega, vai, toma água logo, vai, cambada. Ela socou a pedra e a água esguichou para todo lado. E botou, vocês estão com sede? Toma água então. Está cansado, né? Não entendeu, mas está certo que lhe custou a terra prometida, né, gente? E a Bíblia diz que ele só subiu e viu, mas não se apossou. Depois ele morreu, mas foi recolhido pelos braços do Senhor. Esse descanso é fruto de obediência, é para os vencedores. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite é: você é um vencedor? Deus está com você? Então levanta do teu lugar e começa a glorificar o nome do Senhor. Não, você vai glorificar de verdade, você vai dizer obrigado pela vitória, obrigado porque o Senhor não me trouxe até aqui para morrer, eu não vou voltar atrás, eu não vou ficar na mesma, eu vou seguir a visão que Deus colocou no meu coração, custe o que custar em nome de Jesus. Amém?